E isso vai impactar, se nós soubermos sentar para negociar com norte-americanos e com outras nações sobre as questões da terra rara, cara, de uma maneira bizarra de positivo para vocês. Porque não basta extrair. Hoje eu gravei já meu primeiro vídeo aqui em Goiás, das aventuras. Né? O primeiro foi perto de Niquelândia, na verdade depois de Niquelândia, visitando a fábrica anglo-americana de extração de níquel. Muito obrigado a todos, pessoal, novamente. Prazer estar aqui com vocês. Começar com um caos muito engraçado. Eu estava no hotel, né? A gente parou no hotel, foi deixar as coisas e se preparar para vir para cá. Eu fui dar uma entrevista com um sujeito muito legal, muito gente boa. É um índio que fica fiscalizando coisas. É um índio esse aí. E aí ele, só que ele está trabalhando na Record News. E aí veio a pauta de perguntas da Record News. E assim, né, agora a gente vê como é que foi. Assim, políticas de interior são complicadas. Não que Goiânia seja interior, mas vocês vão entender como eu vou falar. A mídia costuma estar muito próxima dos governos. Aí perguntas, Renan, explique por que o governo do Caiado é tão bom. Pergunta número 2, você gosta de falar de segurança pública? Diga por que não seria melhor ter o Caiado cuidando de segurança pública, já que ele cuida tão bem da segurança pública de Goiás. Eu virei pra câmera e falei, Record News, disfarça, disfarça. Eu não sei se a Secom de Goiás está pagando, mas pelo amor de Deus, óbvio que tá, né? Óbvio que tá, mas pelo amor de Deus, que coisa horrorosa. E acontece dessas, né? E é muito louco porque eu rodei estados no Nordeste que a mídia, as rádios estavam muito no bolso das esquerdas, mas assim, disfarçavam melhor. Aqui eu já cheguei tomando, toma ele um Caiado aí, ó. Gente gosta do Caiado aqui, ó. Aqui se gosta do Caiado. Então ele deveria estar ganhando no primeiro turno o presidente da República aqui em Goiás, mas não é o que as pesquisas mostram exatamente. Então, ok. E por que elas não mostram? Na verdade, o eleitor daqui, por enquanto, ele está mais bolsonarizado, o que mostra um problema muito claro de liderança. Não adianta nada você falar, eu tenho um número bom aqui e ali, porque número bom o Eduardo Leite tinha melhor do que os demais, em termos de recuperar um estado que estava quebrado, se você não é um líder. E a crise que o Brasil passa é uma crise de liderança, acima de tudo. E esse é o ponto que nós estamos tratando. O Brasil é um país que está moralmente destruído, economicamente destruído. Em termos de infraestrutura, a gente está no mais absoluto e profundo buraco. Nós somos um país que está se transformando rapidamente, nem mais lentamente, rapidamente no narco-estado. Nós somos um país que perdeu confiança em si. Nós somos um país cujas pessoas que servem de exemplo são as piores pessoas possíveis. A gente abre aquelas páginas de fofoca para ver de quem o povo gosta de ouvir falar. E aí são apenas pessoas, eu nem digo que elas são ruins, eu acho que elas são asquerosas. As pessoas que são colocadas como exemplo para nós aqui no Brasil são asquerosas, são deploráveis. Isso é sintomático de um país que perdeu o sentido. Boa parte, assim, em todas as áreas, do esporte, à mídia, da cultura política, tá tudo desgraçado. Se eu entrar no meio religioso, eu vou encontrar também uma parte importante de donos de igreja se envolvendo em escândalo de corrupção. E isso é muito claro que quando o país chega nesse buraco, ou ele mergulha e vai para uma convulsão social, ou ele se recupera. E ele se recupera através de um grupo de pessoas que se nega a aceitar aquele quadro daquele país. Muitas nações passaram por isso. E eu acho que nós somos a geração que está falando esse basta, dando esse basta para esse problema bizarro que o país passa. Os escândalos de corrupção que estão tomando o Brasil, falo do INSS, falo do escândalo do Banco Master. Reparou que ninguém mais fala do Banco Master? Ninguém, isso aí não existe. Saiu completamente do noticiário. Lembrando que o escândalo do Banco Master se deu também através de decretos e projetos de lei que passaram em governos estaduais. Vocês sabem que passou aqui, né? Até o Pedro já fez vídeo sobre isso. Passou aqui. O Banco Master foi beneficiado por um projeto de lei que passou aqui em Goiás também. Assim como passou em Minas e passou em vários estados. E nós temos que ter isso em perspectiva. Nós somos um país que está derrotado e que desistiu. O sintoma nosso maior é da desistência. E o fato das pessoas estarem hoje indo às pesquisas, não às urnas ainda, e ainda mencionarem o Lula e membros da família Bolsonaro como alternativa, significa que uma parte importante da população nossa desistiu. Quantos de vocês não percebem que os seus pais desistiram? Que é quase impossível conversar com eles, que eles, eu já gosto do fulano,
contra o Lula, né? Quando eu estava na Bahia era mais ou menos isso, só que o exemplo que eu usava era contra o Bolsonaro. Porque lá as pessoas desistiram a PT. Aqui as pessoas ainda desistem a Bolsonaro. É um modo de ser. Mas é uma resistência. É uma falta de vontade. E o fato de vocês estarem aqui conosco no domingo à noite, o fato de a gente ter feito a inscrição e estava fazendo esse evento, e vai rodar não só aqui em Goiás, vamos rodar Mato Grosso, vou rodar Mato Grosso do Sul, é para recuperar e levantar as pessoas para o que precisa ser feito. Nós temos uma chance única de nos tornarmos um país de primeiro mundo. E olha só como esse país, ao mesmo tempo que ele é amaldiçoado pela falta de moral, pela falta de inteligência das suas lideranças, do outro lado ele também é abençoado. A oportunidade que as terras raras, que boa parte delas estão aqui em solo goiano, nos traz de nos situarmos novamente numa posição favorável a nós, no grande concerto mundial das nações, é gigantesca. Essa questão do tarifaço do Lula, que o Lula está comemorando agora, ela poderia se resolver numa mesa de negociação, em novos termos, não só com o governo norte-americano, mas com a União Europeia, com o Japão, com Taiwan, com a Índia, com o Canadá. Isso está descrito, inclusive, se vocês vão ter acesso ao nosso plano de governo, que inclusive foi recusado, nosso plano foi recusado pelo TSE, porque era grande demais. Então a gente vai ter que protocolar uma versão menor. Mas ele vai estar disponível para vocês no tamanho correto e nós falaremos disso. E isso vai impactar, se nós soubermos sentar para negociar com norte-americanos e com outras nações sobre as questões da terra rara, cara, de uma maneira bizarra de positiva para vocês. Porque não basta extrair. Hoje eu gravei já meu primeiro vídeo aqui em Goiás, das aventuras. Né? O primeiro foi perto de Niquelândia, na verdade depois de Niquelândia, visitando a fábrica anglo-americana de extração de níquel. Porque aqui o níquel é extraído e mandado embora. O níquel não é processado. O níquel depois não vira bateria aqui em Goiás. O níquel é extraído e mandado embora. É muito engraçado que a empresa ali, inclusive, tem um aparato de segurança super pesado. Você vai gravar ali na frente, já mandam seguranças. Tem algo muito estranho acontecendo aqui. Vamos levantar o drone e já colaram duas equipes de segurança. Gravamos do mesmo jeito e vai sair do mesmo jeito. Só que isso é sintomático, tá? De que as riquezas naturais, pela falta de inteligência, não se tornam nada além de riquezas naturais. E riquezas naturais em países pobres como o nosso. E lembrem-se, o Brasil é um país pobre. Tem gente que fala assim, não, nós somos um país muito rico. Não, nós somos um país muito pobre. O Brasil é pobre. Se você pegar toda a renda produzida pelo Brasil e dividir pelo número de pessoas, você vai ter uma renda per capita baixa. Menor do que muitas nações do Oriente Médio, da Ásia Central. Nós somos um país pobre. E nós estamos ficando mais pobres quando comparados com o mundo. Nós temos que trabalhar muito mais do que a gente trabalha. Inclusive, desculpa fazer essa digressão, né? Mas a gente está vendo a discussão sobre o que no Congresso? Sobre trabalhar menos e ganhar mais. É mentira. Não existe num país que está ficando fora das cadeias globais de produção a hipótese de trabalhar menos e ganhar mais. Nós não estamos nessa posição, nós não somos a Inglaterra. Nós não somos Hong Kong, lugares, inclusive Hong Kong a galera trabalha muito mais do que no Brasil. Nós estamos completamente perdidos. Mas retornando para essa questão das terras raras. Aqui é um exemplo claro disso. Aqui é um estado que tem surtos, que tem espasmos de industrialização. Vocês não são só um estado do agro. Aqui em Goiânia vocês têm uma elite ligada ao universo da medicina. Vocês formam médicos, há muito tempo, é uma tradição que vocês têm aqui. Vocês são capazes de formar pessoas aptas a trabalhar com serviço, com indústria. E por mais que o agro seja uma força, e é uma força, tem que ser respeitado como essa força, o Estado não se resume ao agro. E nem deve se resumir ao agro. Aqui tem das terras raras, nós temos que ter o processamento das terras raras e uma indústria correlata. Trabalhar o disprósio, o neodímio, você fazer os super ímãs. Ímãs que vão no iPhone de vocês. Se vocês pegarem aí o iPhone, a parte que vai que sai o áudio, ou mesmo lá os fones de ouvido super pequenininhos, todos eles, nas ligas especiais, vão componentes como disprósio e neodímio. E esses componentes tem aqui em Goiás, estão debaixo do chão aqui em Goiás. O mundo inteiro está vindo aqui brigar por essas terras aqui em Goiás. Acordos escusos dos mais diversos vão ser feitos sobre isso. Agora nós, como povo, ficamos apenas com as migalhas, porque as nações pobres, administradas por uma elite corrupta, sempre permitem que a elite corrupta se aproprie dos seus recursos naturais,
os vendam em acordos e conluios com outras nações, fiquem multimilionários ou multibilionários com isso, e as pessoas não sintam o efeito dessa riqueza. Hoje, quando se fala em terras raras, você tem grupos econômicos dos mais baixos, ligados a grandes bancos, ligados especialmente a políticos, se apropriando deles. E já correndo para fazer negócio com os gringos. Eu, como presidente, vou brecar tudo. Eu vou brecar absolutamente tudo. O Plano Nacional de Terras Raras tem que passar necessariamente por um plano geopolítico que passe pela industrialização do Brasil. Porque hoje, tendo 20% das reservas globais e uma parte boa delas aqui no estado do Goiás, nós temos que olhar para os Estados Unidos, olhar para os semicondutores que Taiwan faz, olhar para a vontade do Japão de se reindustrializar, olhar para a Europa e visar, aqui é a única oportunidade que vocês têm de ter acesso a isso. Só que eu quero a tecnologia e eu quero produzir esses componentes aqui. E vocês têm muito a ganhar com isso. Só que eu terei que passar por cima de boa parte da classe política e econômica que já estão vendendo e negociando esses recursos. Um recurso natural que não necessariamente se enquadra nas terras raras, mas faz parte do mesmo contexto. Urânio. O Brasil tem urânio. Em alguns lugares diferentes. Tem urânio lá em Minas, tem urânio lá no Ceará, tem urânio na região amazônica. O da região do Ceará, ele está sendo negociado por um parente, acho que é o primo ou irmão, de um sujeito chamado Gilberto Kassab. Alguém conhece Gilberto Kassab? Mas ele é vice de quem? Por que ele está negociando o nosso urânio? Porque ele é o cafetão que o Caiado chamou. Por quê? Não é? Por que ele está negociando? Será que o Caiado vai brecar as negociações da família do Kassab envolvendo urânio? Outra coisa que a família do Kassab gosta também de mexer é com energia termoelétrica. Eles trabalham com uma termoelétrica lá na região sul. Misteriosamente, quando o Centrão se apoderou das termoelétricas, o partido do PSD começou a ter acesso. Que engraçado! Mas que engraçado essas coisas que acontecem. Num país que é visto pelo mundo como uma reserva de recursos naturais, a nossa elite política virou grande investidora especializada em geologia para encontrar minérios e tal. É um país muito engraçado. Nós estamos formando inteligência, nós estamos formando empresas, nós estamos criando startups nessas áreas. Nada! Nada! É um país empobrecido e derrotado. As empresas estão sendo fechadas no Brasil. Setores inteiros estão desaparecendo. E ninguém tem coragem de falar isso. Vi agora meu concorrente Flávio Bolsonaro anunciando que vai dar celulares para todas as mulheres e idosos do Brasil. Vocês viram isso? Regra básica. Quanto é um celular barbante, uma funcional, um smartphone? R$1.500? Se ele pegar por R$1.000, R$1.200 para fazer, sei lá, o celular Brás, para dar para todo mundo, tirando mulheres que são crianças, ou que não queiram ter um celular do governo, vamos botar aí 70 milhões de mulheres, vamos botar mais aí uns 30 milhões de idosos, vamos falar em pelo menos 100 milhões de pessoas. Multiplique isso por R$1.2 mil, são mais de 120 bilhões de reais no ano. Isso é papo de maluco, isso é papo de picareta. Isso é papo de ladrão. O governo brasileiro não dispõe de dinheiro para sair dando celular por aí. Isso é mentira. Fora que ele vai pagar como essa conta? Ele vai cobrar de quem os impostos? Não, eu sei que vocês estão fazendo a piada com o Vorcaro, mas, não, assim, para além da piada, porque o fato do Flávio ser ladrão é sabido por todos. Mas eu não estou falando nem do lado do ladrão dele. Eu estou falando do outro lado, que é o lado burro. É o lado burro. Ele acha que ele vai motivar as pessoas a imitar o Lula. Ó, o Lula deu a picanha, agora eu vou dar um celular. A partir do momento que nós nos tornamos uma cópia mal feita do petismo, que é o campo do antipetismo, nós morremos. Vocês são pessoas aqui se arrastando por migalhas para talvez ganhar um celular da Celular Brás, enviado pelo governo federal? É isso que vocês viraram? É isso que nós somos? Um povo de fraco, comprado por aparelho celular vagabundo, dado por um ladrão, ligado ao Comando Vermelho como esse bosta do Rio de Janeiro? Porra, não! Não! Odeie ele! Odeie a todas essas pessoas que ficam vendendo o nosso destino com promessa vazia. Meu papel nessa eleição é falar, eu não vou dar celular para ninguém. Eu não vou dar celular para ninguém. O que eu posso fazer é cortar privilégios do alto funcionalismo e dar um abatimento de imposto para as pessoas que querem ter celular. Isso nós podemos fazer. E eu posso fazer isso não porque eu vou fazer populismo,
Mas só porque isso aumenta a nossa produtividade e cabe no orçamento. Se cabe no orçamento, se eu corto de um lado e economizo de um lado e posso investir no outro, tá tudo bem. Agora, ficar prometendo dar coisa pros outros, coisa de picareta. Mas eis o país que perdeu tudo, o país que não tem mais dignidade, ele vive disso. E eu vou falar, porque assim, vocês aqui convivem muito com bolsonarista aqui em Goiás, certo? Sei que aqui em Goiânia há uma decadência desse grupo, mas convivem. E sabe qual é o argumento dessa gente no final? É assim, ah não, mas tem que fazer isso para ganhar do PT. Então eu tenho que votar a favor do PL da misoginia para derrotar o PT. Eu tenho que votar a favor do fim da escala 6 por 1 para derrotar o PT. Eu tenho que me juntar ao PT pela PEC da blindagem. Tenho que me juntar com eles. Tenho que votar agora com o PT a favor da Papo da Bomba, como passou agora no Congresso Nacional. Eu tenho que fazer exatamente o que o PT faz, senão o PT fica no poder. Qual o sentido disso aí? Eu tenho que me envolver também nos mesmos escândalos de corrupção do PT. Então se o PT está no escândalo do INSS, eu também tenho que estar. Se o PT está no escândalo do Master, eu tenho que estar também. Só que, meu Deus, se propor qualquer coisa diferente disso, o PT volta. O PT fica. E aí eu sei que pra vocês, porque pra mim eu sou uma pessoa meio maluca. Eu acho desesperador você olhar, e esses são os males da democracia. Eu sou profundamente democrático. Mas assim, como é que pode a população brasileira não enxergar um absurdo desses? Como é que pode a população brasileira estar alienada, vendo esses dois grupos políticos completamente corrompidos lá, e falar, não, parece que é isso mesmo. Como é que pode? Como é que pode o destino de uma nação, que tem mais de 200 milhões de habitantes, e que pode ser uma das maiores nações do mundo, ser eventualmente nas eleições, ser uma bosta? Ser, assim, optar de maneira voluntária de ir na urna e apertar 13 ou 22, escolhendo um destino mais tosco e torpe possível. É como se as pessoas optassem por pular do precipício. É esse o jogo. E lembrem, todo mundo aqui é antipetista, certo? Sim! E muita gente falou, não, o eleitor do PT, ele vota de maneira quase inconsciente, né? O Lula dá uns benefícios, a pessoa, me dá o benefício. E o eleitor do nosso campo? Se não é inconsciente ou com base em um estímulo desses, é ainda pior. A pessoa é capaz de fazer um julgamento moral e fala, eu vou pelo caminho da imoralidade. É pior. Eu visitei pessoas das regiões mais pobres do Brasil que votam no Lula, que votam no Centrão. Essas pessoas, o apelo que o lulismo tem é um apelo às vezes de sobrevivência. Do tipo, uma mãe solteira, não, mas ele vai me dar agora um vale gás se eu não consigo cozinhar. Eu não concordo, mostro que elas estão erradas, mas você entende o apelo de curtíssimo prazo daquela mãe solteira. Eu não consigo entender porque um empresário do agro que vê todo o absurdo que é feito no Brasil fala, não, me parece que o caminho é continuar votando na família Bolsonaro. Ele não está na mesma posição que essa mulher. O dono de uma loja de material de construção, um vendedor, essas pessoas não estão na mesma posição que esta pessoa muito pobre que acaba dependendo do petismo, que vive sob um terror do PT. O PT inventando para eles que se o Lula não ganhar, todos os benefícios acabam e aquela pessoa vai morrer de fome. Que essas pessoas vivem sob ameaça. O eleitor à direita não está votando com o estômago ou com medo. Ele está votando com o coração. Mas não com o coração no aspecto positivo dele. É o coração apaixonado daquela mulher que continua apaixonada pelo marido que bate nela. Como a gente sabe que existe. Aliás, estamos aqui num estado, Goiás, que tem muita música sertaneja, que é música de corno, né? Então, assim, é daquele cara que é viciado naquela mulher que trai, mete os chifres. Eu amo ela! É uma passionalidade estúpida, burra. É uma passionalidade que não nos leva a nada. Que é uma relação abusiva. É uma relação abusiva que o eleitor tem com o seu eleito ou com o seu candidato. E ele permanece como uma paixão estúpida e irracional. E a gente está pregando a racionalidade. E as pessoas falam, não venha ser racional. Me iluda com uma paixão. Eu quero essa paixão idiota. E vocês quem são? Vocês são as pessoas que, vejam, compraram um caminho da racionalidade. Vocês compraram um caminho que é um caminho muito corajoso, de se negar a abaixar a cabeça para a maioria. E vocês estão construindo um futuro. Não vocês especificamente, né? Nós
Eu estou aqui com vocês em Goiânia, mas eu estive em Salvador, eu estive em Belém, eu estive em Porto Alegre, eu estive em Canoas, eu estive em Curitiba, eu estive em Maringá. Existe um Brasil maravilhoso em todas as regiões dele, em que as pessoas têm a mesma disposição corajosa que fizeram você estar aqui. E esse Brasil, mais do que o Brasil de Lula ou Bolsonaro, ele se prova um Brasil sensacional. Todo mundo que nos acompanha trabalha ou pretende trabalhar. Se não está trabalhando, está estudando. Tem posições firmes e sustenta suas posições firmes. Topa perder em nome das posições firmes que adota e dá exemplo para as pessoas ao redor do seu caráter ao fazer isso. O nosso grupo político, ou as pessoas que nos apoiam, são justamente o melhor do Brasil. E eu vejo esse melhor do Brasil justamente nas melhores posições. Quando eu fui nos Estados Unidos palestrar em Harvard, as pessoas que eu encontrei praticamente todos os estudantes brasileiros ali. Todos nos apoiando. Encontrei brasileiros em Berkeley, Stanford, em algumas das maiores universidades americanas, ou do mundo, para a gente falar aqui. Posso ir no ITA, posso ir no INSPER, posso ir nas melhores faculdades, nós vamos encontrar o melhor capital humano possível do Brasil falando. Estamos com esses caras. Nas melhores empresas, fundando as melhores startups. Só que quando eu desço a pirâmide social, eu vou encontrar um garoto que está ralando, trabalhando 7 dias por semana como entregador, que veio de uma família difícil. Uma pessoa moralmente resoluta, que optou, no bairro humilde que ele veio, não seguir o caminho do crime. Optou por ralar. Esse cara aqui é um exemplo de um brasileiro foda. Ele está com a gente. Essas pessoas estão com a gente. Os melhores brasileiros já estão com a gente. E isso é uma notícia sensacional. Porque se a gente quiser fazer qualquer coisa minimamente séria, os melhores precisam estar conosco. Se a gente monta um grupo político composto pelos piores, que grupo nós podemos ser? Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ative as notificações para receber mais vídeos como este. Te vejo no próximo vídeo.